falamos aí a respeito das questões dos ídolos. O apóstolo Paulo ele deixa claro, né, que você ser participante da comida ou daquilo que é oferecido aos ídolos, ele mesmo faz a comparação. O ídolo nada é. Então não haveria problema nenhum para o cristão comer desse tipo de carne ou qualquer essa situação. Só que depois ele diz bem claro assim: mas se comer carne escandaliza teu irmão, então não faça. Por quê? Imagine que eu saí desse meio da idolatria, do paganismo, me tornei cristão, e agora tenho amigos que ainda estão lá. Então o que eu faço? Eu volto para lá para participar das festas. E aí o apóstolo Paulo não via isso como uma coisa ruim, porque seria um meio de ganhar as pessoas de lá. Só que para as pessoas que são fracas na fé, ficava um negócio meio estranho. Como que está servindo a Deus e automaticamente está servindo à idolatria? A pessoa vai entender que ele não está na idolatria? Não vai. Então o apóstolo Paulo fala assim: então é melhor não se contaminar, é melhor não participar. E aí ele diz assim: se você chegar no açougue e perguntar, questionar se a carne é de sacrifício ou não, é melhor não comprar. Compre aquilo que é natural, daquilo que é realmente feito, sem precisar ser da idolatria. Então a igreja ela tem que ser separada dessa idolatria, separada dentro desse mundanismo aí. Ok? Entendido até aí? Olha só no verso 13 do capítulo 8. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se... Ou seja, se comer carne escandaliza, o que eu faço então? Não como. Se fazer algo escandaliza o seu irmão, não faça. Se o fizer, tem que explicar por quê. E como era a igreja de Corinto? Era uma igreja edificada, sábia, que já tinha base em tudo? Não, né? Até o apóstolo mesmo podia dizer: eu cheguei com vocês com leite. Se eu chegar com manjar, já dá dor de barriga. Por quê? Se chegar com doutrina pesada, a igreja estava muito assim, mistificada. A igreja ela estava passando por situações, ela tinha muitas dúvidas. Não é à toa que essas cartas chegaram até o apóstolo Paulo com as dúvidas que a igreja estava passando. Então ele vai tentar esclarecer. Eu falo que a igreja de Corinto ela não muda da igreja que nós somos, tá? Por que eu paro para dentro da igreja de Corinto? Porque justamente nessa igreja são pontos que nós também temos dúvidas. São pontos que muitas vezes dentro das nossas igrejas também não são falados, não é? Então nós precisamos esclarecer. Então dentro dessas questões doutrinárias, dentro das escrituras, é que nós precisamos debater, precisamos entender e compreender tudo aquilo que o apóstolo Paulo está mostrando. De uma certa forma, o apóstolo Paulo ele utiliza da lei, utiliza da graça e faz a doutrina acontecer dentro da igreja. Então, essa facilidade que o apóstolo Paulo tem, a gente percebe que fica bem mais... as cartas dele se tornam mais fáceis de ser compreendidas e dentro da igreja fica mais fácil de ter entendimento. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, nessa carta, acontecia na igreja. Havia a leitura do texto e depois o pastor mesmo explicava o que o apóstolo Paulo queria dizer. E, assim, quando essa carta chegou para a igreja de Corinto, houve uma constrição, houve um certo pesar na igreja. Por quê? É como se Paulo tivesse pesado demais sobre eles, tivesse levado, vamos dizer assim, aquela vara, bateu de vara neles, e eles estão agora magoados, estão tristes. Não é à toa que vai surgir a segunda carta. Porque a resposta que a carta teve na igreja, houve arrependimento, houve contrição. Só que depois você vai ver Paulo mesmo dizendo: gente, me perdoe se em algum ponto você ficou magoado. Porque é uma igreja mimimi. É uma igreja que qualquer coisinha, não é? Então não é diferente dos nossos dias. E aí o apóstolo Paulo tem que dar um jeito de dar uma tratada. Então vamos lá. Capítulo 9. No capítulo 9,
O apóstolo Paulo ele vai fazer uma comparação justamente assim, que quando ele chegava na igreja, a igreja ajudava naquilo que era necessário, mas os outros apóstolos, outros que eram enviados, acabavam recebendo da oferta da igreja para poder se sustentar ou para poder se manter. E alguns da igreja questionavam se tinham que fazer isso para Paulo, porque Paulo era solteiro. Mas quando, por exemplo, Pedro chegava, ele era casado. Então era a preocupação da igreja, não, a gente tem que manter. Mas Paulo é solteiro, ele que se vire. E aí Paulo então vai começar a justificar isso. Ele está dizendo, eu posso ser solteiro, mas eu já cheguei com Barnabé. E se nós trouxéssemos alguma irmã junto, teria algum problema para vocês? Então, e ele fala, eu não quis ser pesado à igreja, porque ele mesmo já trabalhava, ele mesmo tinha o seu próprio sustento em construção de tendas. Então, nessa questão, Paulo nunca foi pesado à igreja. É lógico que ele mesmo fala, que algumas vezes ele ouve a necessidade de ele precisar de uma oferta da igreja. E que isso também não é pecado. Ele fala assim, que se o obreiro chegou e ele depende disso, nada mais justo do que a igreja ajudar. Mas se não tem necessidade, melhor ainda. Então é aí nesse ponto que o apóstolo vai deixar bem claro dessa forma. Olha o que ele diz assim, no verso 3 do capítulo 9. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Ou seja, estavam reclamando dele o quê? Paulo vem aqui e vem para comer, e vem para beber. Está certo isso? Não está certo. Não, a gente não tem que pagar para ele vir. E é nisso que, e quando vinha Pedro, quando vinha outros, porque lembra dos partidos da igreja? Então vamos dizer, chegou Pedro. O partido da igreja de Pedro, talvez fosse o partido mais abastado, ajudava Pedro naquilo que era necessário. Eu acho que o partido de Paulo não era tão abastado assim. Então quando Paulo chegava, ele não recebia tanta ajuda dessa forma. E os que eram de Pedro falavam, não, eu vou ajudar Paulo. Não, Paulo está solteiro, por que eu vou ajudar ele? E condenavam Paulo justamente por causa disso. Então agora Paulo vai se justificar. Tá? Aí ele coloca assim, lá no verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Nada mais justo do que ele receber também a ajuda da igreja. Não é? Porque o apóstolo Paulo ele tinha o seu trabalho, mas, por exemplo, saiu de um lugar, vai para o outro. Principalmente naquela época. Ele tinha que ficar em algum lugar. Ele ia ter que se comer alguma coisa. Então a igreja teria que ajudar. Mas nesse ponto ele diz, eu não precisei disso. Mas e se eu precisasse? Qual seria o problema? Nenhum. É um modo que Paulo vê. Não haveria problema nenhum. Aí ele diz assim, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que em contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o Evangelho e vivam do Evangelho. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Se há algum obreiro que vai viver do Evangelho, nada mais justo a igreja bancar. Deu para entender? A questão daquilo que ele necessita, daquilo que ele precisa. Como, por exemplo, hoje as igrejas, algumas igrejas há pastores que recebem da igreja. Por quê? Para ele poder continuar fazendo os cultos, fazendo todas as reuniões, fazendo o seu trabalho que tem que ser feito. Ele não tem nenhuma ligação mais com o mundo. A participação dele é 24 horas dentro da igreja. Então esse pastor, você pode ligar para ele, em qualquer momento ele vai te atender. Porque ele está à disposição. Ele recebe para isso. Deu para entender? É igual o médico. Só que o médico tem o seu horário de plantão, não tem? Ou seja, se ele estiver lá, ele tem que atender tudo aquilo que é necessário. O pastor, quando ele recebe um salário, ele tem que dar um atendimento à igreja. Lógico que tudo tem os seus limites também. Ele tem o seu horário de dormir, tem que ter os seus dias de férias também, não é? Mas tudo tem que ter um momento. Então ele vai fazer o quê? Trabalhar 24 horas para a igreja. A igreja está bancando isso. Agora alguns colocam assim, não, mas o pastor pode trabalhar. Existem condições que realmente precisem.
Por exemplo, o pastor pode trabalhar? Pode. Se ele pode trabalhar e cuidar da igreja, melhor ainda. Por quê? Todo dinheiro arrecadado pode ser utilizado em outras coisas. O salário dele, por exemplo, pode ajudar um missionário que esteja fora. Deu para entender? Não é errado. Então você, pastor, é errado o pastor ganhar salário? Não é errado, segundo o que o apóstolo Paulo deixa bem claro. É errado o pastor trabalhar? Também não é errado. Agora, errado é o pastor ganhar na igreja e continuar trabalhando. Concorda comigo? Ou seja, não tem como. Se uma pessoa vai trabalhar para a igreja, ele vai se disponibilizar para a igreja, ele vai ter que se disponibilizar. Não dá mais para ficar atendendo fora. Ou ele trabalha lá fora, ou ele trabalha na igreja. Ok? Por quê? Eu já vi casos de pastores que recebiam um salário da igreja, para trabalhar para a igreja, foi levado para uma outra cidade para cuidar do trabalho lá, e de repente, quando o pastor chega lá, tem a igreja, e do lado um salão de mecânica. Salão de mecânica? Oficina mecânica. Aí o pastor chegou na oficina mecânica do lado da igreja, não sabia que tinha, mas era da igreja também. Porque o pastor era mecânico. Então ele cuidava da igreja, recebia o salário da igreja e também como mecânico. E tinha dia de culto que ele não atendia a igreja, mandava o presbítero porque ele tinha carro para consertar para entregar no outro dia. Tá certo? Não tá certo. Então ele trabalha com a mecânica. Não é? Então ele não recebe mais o salário, mas ele tem que cuidar da igreja. Então isso tudo, gente, é questão da própria igreja, é questão da própria administração da igreja, é que vai determinar isso acontecer. Tá? Lógico, a partir do momento que a igreja começa a crescer, você vai ter N serviços, N trabalhos, não é? Faxina, que antigamente os irmãos se juntavam para fazer, hoje ninguém quer fazer mais, então você vai ter que pagar alguém, não é? Um porteiro, você vai ter que ter alguém, então nada mais justo do que você pagar um salário. E aí o que vai acontecer? Dentro das leis trabalhistas, tá? O problema é que muitas igrejas estão burlando as leis justamente para evitar de ficar pagando imposto. E isso, sinceridade, é errado, porque nós temos uma organização, nós temos uma legislação, então nós temos que seguir ela. Porque a partir do momento que você está pagando alguém, é importante que esse salário também pague o INSS. Por mais que ele vá aposentar com 90 anos, segundo as novas propostas, né? Mas, pelo menos nos 90 anos, alguém vai receber a aposentadoria. Então isso tem que acontecer. O problema é que muitas igrejas, elas tiram o vínculo salarial, elas colocam como uma premenda. Ou seja, ela está te dando um valor de ajuda de custo por um trabalho que você está fazendo. É como, por exemplo, nós aqui somos voluntários, todo mundo aqui é voluntário. Mas vamos dizer que nem tem uma voluntária aqui, que ela vem de um bairro muito longe e ela paga Uber. Então nada mais justo do que nós pagarmos a premenda para ela, que é o quê? O valor do transporte dela. Isso a gente faz. Mas assim, nós não temos um salário para funcionários. Nós não temos funcionários, nós só temos voluntários. Agora vamos pensar, eu vou colocar um professor aqui que vai trabalhar com o instituto. Eu vou continuar pagando premenda para ele? Vou pagar em torno, vamos lá, sei lá, um salário de R$900 e dó. Mas vamos lá. R$900 para ele ser um funcionário do instituto. Só que isso é uma premenda, eu não pago INSS, eu não pago imposto, e eu só dou como se fosse algo voluntário, uma premenda, ou seja, eu estou ajudando, estou dando uma ajuda de custo, para que eu possa justificar isso na Receita Federal. O que vai acontecer com essa pessoa? Se ela se acidenta, te vira. O problema dela, eu não tenho nada a ver com ela, não tenho vínculo com ela. E é justo isso? Não é justo. É isso que eu falo. Então, muitas vezes a gente tem que analisar isso e colocar, mas se colocar vínculo vitalício de trabalho, aí vai ser uma empresa. Gente, vai ter que acontecer. Ou seja, a igreja ela é uma empresa, não tem como fugir disso. Porque a partir do momento que ela vai ter funcionário, ela vai ter que ser uma empresa, ela vai ter que ter um CNPJ, ela vai ter que fazer esse trabalho acontecer. Então, muitas vezes isso ocorre dentro das igrejas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok? Eu estou falando que se vocês montarem igreja, vocês já sabem que tem que isso acontecer. Vamos lá. Você é o filho de Davi, né? Absalão aqui, Absalão ali, Absalão ali. Vamos lá.
E não escrevi isso para que se assim se faça comigo. O que melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Pesado, né? O que ele está querendo dizer? Eu não estou escrevendo isso para que vocês façam isso. Ele apenas está se justificando. Porque agora ele está dizendo, eu prefiro morrer do que receber a ajuda de vocês. Pensou? Doeu? Por quê? Ele está magoado? Está magoado. Ele está realmente. E Paulo não vai deixar de expressar aquilo que realmente ele sente. Tá? Verso 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não combatendo ao ar. Antes subjugo o meu corpo, meu reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, é o pensamento de Paulo. Ele não quer receber da igreja. Por quê? Ele quer dizer, o que ele está querendo colocar? Eu vou fazer a minha parte, eu vou pregar o evangelho, seja onde for, independente de igreja que estou recebendo salário ou não. Por quê? Vai que em algum momento eu seja reprovado por algo que eu estou fazendo. Então é por conta dele. Deu para entender? Paulo, ele fazia o trabalho sozinho. Lógico que em alguns momentos você vai perceber que ele recebe ajuda de algumas pessoas. Então, isso é automático, não que ele está pedindo, não que ele está querendo que isso aconteça. Tá? É melhor assim, pastor? O que vocês acham? Seria bom, não é? Infelizmente, o que acontece é que hoje, quando a gente fala em questão de dinheiro, que é o próprio Tiago diz, né? O dinheiro é o princípio de todos os males. Então, a pessoa às vezes vê um valor, não é? Já cresce o olho naquele valor e já acha que, eu já vi isso acontecer dentro de igreja, ganhava valor tanto, aí aumentou a oferta e não, eu vou aumentar o valor lá também. Gente, eu acho que é difícil, né? É complicado. Já ganha-se um valor, às vezes eu falo assim, exorbitante, né? Um obreiro para estar lá na igreja, concordo que ele precisa, mas será que precisa tudo aquilo? Tem obreiro que ganha mais que o presidente da República. Vocês duvidam? Vocês não viram nada ainda. Está aceitando currículo, né? Olha, depende, viu? Primeiro você tem que dizimar bem, senão não vai. Estabilidade não tem, porque se você morrer, sua família já era também. Então vamos lá, capítulo 10. No capítulo 10, ele vai falar justamente a questão de nós não devemos tentar a Cristo em algumas coisas. Vocês me perdoem que eu peguei uma gripe essa semana. Está difícil de vencê-la. Toda hora tem que parar para beber mais, porque fica travando aqui. Vamos lá. Ele vai fazer uma comparação do capítulo 10 justamente assim. Aquilo que o povo de Israel passou, às vezes os cristãos estão fazendo. Que os cristãos, o povo israelita, quando saiu do Egito, tentaram a Deus, reclamaram, murmuraram. Só eles, porque a igreja não faz isso. Graças a Deus. Então ele coloca assim, ó, lá no verso 6. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Tudo isso que está no Antigo Testamento serve para nós como figura. E isso é uma coisa importante. Eu já vi muita gente falar assim, a igreja não tem que pregar o Antigo Testamento. É só o Novo Testamento. Eu falo, irmãos, o Antigo Testamento serve de figura. É o que o apóstolo Paulo está mostrando. De exemplo para nós. A gente vê muito exemplo no Antigo Testamento. Um exemplo disso, vou colocar Abraão. Abraão, Deus falou para ele, que já estava com idade avançada, a esposa dele também, falou, você terá um filho, Sara terá um filho. Sara, né? Sara vai ter um filho. Sarai, né? Aí vai ter um filho e ele vai ser a sua descendência. Só que a Sara já estava com... Ele já estava com 90, né? A Sara estava com seus 85 anos. E aí, ela já está de idade avançada, já passou o tempo das mulheres. E o negócio não acontece. E está esperando a promessa, e o negócio não vai. Aí a Sara tem uma ideia. Ela tem uma empregada chamada Agar, e ela diz para Abraão, Abraão, será
que se eu der Agar para você como esposa, e você tiver filho, será que não é isso que Deus queria? Né? É uma interpretação do texto. Né? Deus falou, então vamos interpretar. Será que não seria Agar? Se você tiver filhos com ela, eu vou poder carregar no meu colo e falar que é meu filho. Abraão, como era um homem sincero e temente a Deus, o que ele faz? Vai falar com Deus primeiramente. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Foi? Não, já estava de zóio em Agar, já fazia tempo. Mocinha nova, dentro de casa, não é? Quando Sara falou, ele pensou duas vezes? No mesmo dia já levou a mulher embora. Teve um filho. Bem, para você ter uma ideia, a situação de Abraão fica tão complicada que Deus não fala com Abraão durante 13 anos. Deus não fala mais com Abraão. 13 anos Deus não fala mais com Abraão. Abraão errou? Errou. Quando Deus vai falar com Abraão, primeira coisa que Deus faz: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Porque você já pisou na bola. Então, aí Deus vai começar a falar novamente com Abraão e explicar o que vai acontecer. Esse filho que nasceu vai dar dor de cabeça? Até hoje. Até hoje. Até hoje Israel briga com o Ismael. Até hoje. Brigas e batalhas até hoje por territórios. Por causa de um erro. Isso é exemplo para nós. Antes de qualquer coisa, de tomar qualquer atitude, fale com Deus. Não tome nenhuma atitude sem falar com Ele. Porque uma atitude sua, você assume as responsabilidades. Agora, quando Deus fala, a responsabilidade é dele. É melhor ficar debaixo do jugo dele. Mas vamos lá. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Quer dizer, o povo idólatra estava servindo a objetos e não a Cristo. Isso só lá atrás. E hoje não tem mais nenhum objeto que serve como sagrado para nós, certo? Não, nenhuma flor, vozinha ungida, nenhuma caneta ungida, nenhuma vassoura ungida. Isso tudo é idolatria. Ok? Fronha, saquinho de cimento, sabão em pó para lavar os pecados. É absurdo. Mas, irmã, boa pergunta. O óleo ungido. O óleo, ele nada é. Por mais que você tenha orado pelo óleo, ele não deixa de ser óleo. Ele é apenas um óleo. A Bíblia diz assim: quando você tiver alguém enfermo, chame os presbíteros para que possa ungir. Mas se você ler o texto, realmente ele diz assim: a oração será, primeiro, perdoados os pecados, você pode ungir. Isso é apenas um simbolismo de que o pecado foi perdoado. Aí sim haverá a cura. Então, eu vou fazer a oração, eu não sei qual é o pecado do meu irmão, sei. Vou fazer um momento de revelação. Senhor, vou orar pela pessoa? Não, eu vou orar e pedir: Senhor, perdoai os seus pecados. Unjo, sinal de que foi perdoado, e eu faço a oração da cura. O óleo nada é. Posso fazer a oração sem precisar do óleo? Sem problema nenhum. A única coisa que no Novo Testamento ele fala dessa questão de usar o óleo. Mas, gente, o óleo não é para derramar na cabeça. Não é para fazer, irmão, vamos passar óleo na mão daqueles que vão contribuir. Não é? Vai depositar aqui, eu vou fazer a oferta de R$100. E uma vez o irmão me chamou, falou: pega o óleo. A garrafinha assim. Gente do céu, eu sempre andava com um olhinho dentro do paletó. Né? Para que o óleo? Não, que nós vamos ungir a mão dos irmãos que vão ofertar. Onde está isso dentro da palavra? Me desculpe, a pessoa vai ofertar, ela vai colocar aquele óleo na mão, achando que agora a mão dela é tudo que ela tocar. Tudo que eu tocar, dançar, será? Será?
Tá com a mão ali, ó, só apertando. Pega a mão seca, né? Depois eu acho onde está o verso, eu acho que é. Não sei se é Timóteo, é Tito, eu não lembro. É a hora que a gente chegar lá, a gente vai falar sobre isso, tá? Porque assim, o óleo nada é. Não vai. Imagine que eu cheguei num hospital, a pessoa está em estado terminal. Gente, esqueci o óleo. Aí eu tenho que voltar. Vai dar tempo? Ou não vai? Eu vou fazer a oração, gente. Isso é independente. Óleo não consagra ninguém. Óleo não vai curar ninguém. É apenas simbolismo. Então, se eu usar ou não usar, não haverá problema nenhum. A única coisa é que, dentro do judaísmo, era um simbolismo de que houve perdão de pecado. Só isso. Por isso que o apóstolo lhe disse: olha, chama o presbítero e ele ungirá com óleo. Mas esse óleo, gente, é para pôr aqui na testa dele. Está dizendo: ó, está perdoado os pecados. Nada de pôr onde está doendo. Que isso eu já vi muito acontecer. Eu vou contar um fato que ocorreu, não vou contar, que depois vai ser gravado, não vai gostar. E aí vai ficar ruim. Deixa quieto. No intervalo eu conto. Mas vamos lá. E daí eu... Vamos lá. Capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo isso que foi escrito no Antigo Testamento serve para exemplos para nós. Deu para entender? Eu não preciso seguir tudo que está lá, porque aquilo lá era lei. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque está escrito. Cuidado com o que está escrito. Será que é realmente para o tempo da graça? Ou é o tempo da lei? Tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Saber separar isso. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não? Por quê? Às vezes você acha que está em pé e fica criticando os outros que estão caindo. Você também está sujeito. Quem aqui não tem pecado? Quem aqui não tem erros? Não veio sobre vós, e esse é um verso que eu quero que vocês marquem, porque assim, ó, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então dizer que a pessoa se suicidou porque ela não tinha outra opção, me desculpa, isso não é tentação do Senhor. Ou seja, melhor vamos colocar assim, não é prova que o Senhor dá. Por quê? Quando Deus prova, Ele sabe o teu limite. E quando você está no limite, Ele te dá também o escape. Então não existe prova que você não tenha escape. Sempre haverá um escape. Você pode não enxergar, aí é diferente, mas haverá um escape. Então pense nisso, toda prova tem um escape. Agora, tem prova que não vai ter escape, porque não veio de Deus. É você mesmo que aprontou. Por quê? A gente colhe o que? Então, às vezes se eu planto espinho, eu vou colher o quê? Flor? Não, eu vou colher espinhos. Então, há situações em que a gente causa, a gente procura, mas tudo aquilo que Deus vem nos provar, haverá sempre escape. É o que o apóstolo Paulo está nos colocando. Tá? E aí ele volta de novo agora dentro da idolatria, dizendo justamente que, olha só, verso 16: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Está falando da ceia. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ele está falando da ceia. Por quê? As pessoas estavam participando da ceia e depois iam para a idolatria. Estão em comunhão com o corpo de Cristo, mas também estavam participando das festas da idolatria, ou as festas do mundo pagão que havia.
Então, Paulo está dizendo, vocês estão participando do corpo de Cristo. E uma coisa que é interessante, ele diz aí, ó, cálice de bênção e abençoamos. Quem é que abençoa o cálice? O pastor. Aquele que vai fazer a oração da ceia, ele abençoa o cálice. Abençoa em nome de Jesus. Quem abençoa é o pastor. Porque é ele que foi colocado para justamente dirigir a igreja, fazer com que a igreja funcione. E será cobrada dele. Então a bênção será colocada ali, nós abençoamos esse cálice, abençoamos esse pão em nome de Jesus. É diferente quando Jesus chegou nos dois discípulos do caminho de Emaús, quando Jesus pegou o pão, eles perceberam que era Jesus porque a oração foi diferente. Eles não estavam orando, o rapaz não estava orando assim, Senhor abençoa esse pão. Ele orou e disse, eu abençoo esse pão. Por quê? Era ele, né? Mas eu abençoo em nome de Jesus, tá? Então, aí ele está colocando justamente isso. Olha o verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Então, o que o Paulo está querendo dizer? Vocês têm que se separar. Ou vocês participam da ceia, ou vocês vão participar da idolatria. Não pode haver mistura. Não tem como. Acabou a ceia, eu volto para a balada. Que é no sábado à noite. Né? Dá? Eu terminei a ceia. Eu vou na casa da irmã fofocar. Dá? É a mesma coisa, é idolatria. É o mesmo caso de prostituição. Então, quer dizer, tem coisas, gente, se você tem que fazer parte do corpo de Cristo, não parte do corpo do mundo. Então, vamos lá. Aí Paulo vai falar justamente dessa questão da liberdade. Verso 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu posso fazer tudo? Posso? Eu tenho liberdade? Tenho, só que daí eu entro na libertinagem. Eu perco a liberdade. Porque liberdade tem regras. Liberdade tem direitos e deveres. Então eu preciso entender isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para um cristão, isso você tem que questionar. Isso te convém? Ser participante dessa situação ou daquela situação? Isso me convém? É isso que nós temos que colocar dentro da balança. Aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Verso 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há da minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deu para entender? Você não precisa julgar, você não precisa condenar, você não precisa falar. Faça você a sua parte, a consciência. Ou seja, tudo que você for fazer tem que ser para a glória. Se você colocar isso na sua vida pessoal, você vai ver que haverá muita diferença. Haverá muita coisa que você vai ter que jogar fora. Porque será que tudo que eu faço é para a glória de Deus? Comece a questionar. Vou fazer tal coisa, é para a glória de Deus? Se não é, não faça. Se for, beleza, faça. Para que o Senhor seja glorificado naquilo que você faz. Um exemplo, estou trabalhando na minha linha de produção. Eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada. Não tem nada a ver comigo. Se vira. É para a glória de Deus? Não. Eu posso atender, posso socorrer? Socorre. É para a glória de Deus? É. Eu estou ajudando o meu próximo. Estou ajudando aquele que precisa.
Então, pense em tudo que você for fazer, faça tudo para a glória de Deus. Aí eu pergunto para vocês, tá fácil ser cristão em Corinto? Tá fácil? Não está. Ser cristão, gente, é uma renúncia diária. É você se renunciar a cada dia. Você seguir cada passo, cada ponto. Aí no capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus, como eu também sou. Acabou, faça isso. Imite Paulo. Se todo mundo fizer isso, porque se eu imitar Paulo, eu estou imitando a Cristo. Faça isso. Automaticamente as coisas vão mudar para você. Agora, é fácil? Mas vamos lá. Agora os homens que vão dar glória a Deus, quer ver? Paulo vai falar justamente agora para as mulheres. Detestam esse capítulo de Paulo, né? Ele diz assim, ó. Antes de a gente falar, deixa eu lembrar vocês. O que acontecia na cidade de Corinto? Tá? E nas cidades gregas e pós-romanas? O que houve? Havia a idolatria dentro da cidade. Havia justamente o período em que o templo da deusa Vênus, ou da deusa Diana, da deusa Afrodite, tem mais uma, Vênus, Vênus também. Então, todos esses templos serviam para idolatria, mas também para relações sexuais não aceitas dentro desses templos. Então, havia aquelas festas de orgias dentro dos templos. Para isso, principalmente na deusa Afrodite, que ficava na cidade de Corinto, que era o maior templo da cidade de Corinto, você tinha lá 1000 prostitutas que serviam de sacerdotisas, melhor dizendo, sacerdotisas para Afrodite. Afrodite, ela tinha cabelos longos, porque ela era uma mulher de respeito, porque ela era uma santidade. Então ela tinha cabelo longo. Mas as prostitutas, as sacerdotisas do templo, elas já tinham cabelo curto, tá? Ou mesmo cabeça raspadas. Por quê? Porque elas serviriam apenas para o templo. Para que todo mundo que visse de fora pudesse dizer, não, ela é sacerdotisa. Fora do templo, ela também era respeitada. Mas todo mundo já sabia. Todo mundo sabia o histórico, né? Então, dentro do templo, ela fazia todas as situações da deusa Afrodite. O que acontece? Acontece que algumas dessas sacerdotisas, dessas mulheres, e as mulheres de respeito na cidade grega, mesmo vindo dos romanos e até dos judeus, elas tinham por costume usar o véu. E havia o véu de separação para aquelas que eram casadas e aquelas que eram solteiras. Por quê? Aquela que era casada, o véu era justamente para a honra do marido. Então quem tinha que olhar para ela era quem? O marido. Não tinha nada que ficar o outro querendo olhar para a cara dela. Para a solteira, o véu já era um pouquinho mais claro. Por quê? Porque se ele se engraçasse com ela, ele poderia tê-la em casamento. Por isso, até hoje, dentro do casamento, a noiva entra com o véu. Acho que eu não sei se ainda faz. Né? Já erraram? Aí o marido se levantava o véu para ver a face da esposa. Isso é um costume já desde tempos atrás. Então era um costume que a igreja adquiria justamente por causa do judaísmo. As mulheres dentro do judaísmo tinham que usar o véu, tá? Usar pelo menos um pano sobre a cabeça, usar o véu sobre o rosto. Como por exemplo os muçulmanos, o pessoal do Arábia, do Irã, que até hoje ele tem aquelas burcas. Né? A mulher casada usa preto, né? Acho que é preto total. E as que são solteiras usam um pouco mais colorido, de uma outra cor. As noivas já também vão ter uma cor separada, mas jamais vê a face. Então, quer dizer, o cara casa na sorte, né? E dá certo, né? Então, é o costume do lugar, da região.
Tá? E aí o apóstolo Paulo, o que acontece? Algumas dessas sacerdotisas se convertiam ao cristianismo. E também, as mulheres, por exemplo, que eram pegas em adultério, o marido também raspava a cabeça dela e expulsava para fora da casa. Então, se você encontrasse uma mulher de cabeça raspada na rua, você já tinha ideia, era uma mulher que não é digna. Somente as mulheres que usavam cabelo comprido é que eram dignas dentro dessa sociedade de Corinto. Deu para entender? Então agora espero que vocês entendam o que o apóstolo Paulo vai falar. Vamos lá, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Por quê? Os judeus têm o costume de usar como que chama aquele negócio? Kipá na cabeça. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é bom que o homem use isso. Por quê? Vamos ficar diferente do judaísmo. Porque isso não é honra. Então você vai profetizar, você vai pregar, não use. Então o homem não pode usar nada sobre a cabeça. Tá? E aí, mas toda mulher, e também naquela época, os homens usavam turbante. Tá? Mesmo pessoas que não eram dos judeus, eles vinham com turbante na cabeça. Se você pegar o povo arábico, eles ainda são assim. Por quê? Se você pegar o sol do deserto, fica difícil. Então, eles enrolavam tudo na cabeça. Quando chegava a escurecer, que esfria, aí eles soltam o turbante e se cobrem. Então, era uma maneira da cultura deles sobreviver no deserto. Então, chegava na igreja que eles ficavam tudo turbante. Aí o apóstolo falou, não fica legal. Então, tira. O homem tem que orar de cabeça descoberta. Mas, verso 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça. Porque é como se estivesse... Então imagine quem estava passando lá de fora do culto, via as mulheres de cabelinho curto. O que eles iam deduzir? Ah, não mudou, está igual a igreja da Afrodite. Entenderam? Por quê? Na igreja da Afrodite, o que tinha? As mulherzinhas tudo de cabelinho curto. E lá já era sacerdotisa da Afrodite. Mas e agora na igreja? De cabelinho curto, são o quê? Então, para evitar isso, o apóstolo Paulo falou, então, é melhor o quê? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Ou seja, você pode até raspar. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquear o rapaz, que ponha o véu. Então, usa o véu para evitar confusão. Para evitar que, é a mesma coisa. Só mudou o nome. Uma é Afrodite e outra é Cristo. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque a mulher que usava o véu respeitava o marido. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio, por causa dos anjos. Aí isso dá uma cada interpretação, que eu já ouvi dizer assim, se não tiver o véu, o anjo vem e mata. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Poderio dos anjos. Ou seja, quem os anjos respeitam? Quem os anjos respeitam? Deus. Eles estão abaixo de Deus. E o apóstolo Paulo está querendo dizer, as mulheres, elas também têm que usar o véu como se fosse poderio. Ou seja, o homem é o que é o cabeça, a mulher está atrás dele. Lembrando que isso tudo é machista. Okay? Não se preocupe com isso. Hoje a gente vai se acertando. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Ou seja, não dá para ficar sozinho. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Verso 13. Julgai entre vós mesmos. Julgai entre vós mesmos. Então eu vou julgar, certo? É decente que a mulher olhe a Deus descoberta? Quem vai julgar isso? Nós mesmos. Então a decisão é de quem? Nossa. Então, dizer, vamos pensar naquela cultura, naquele pensamento, naquela cidade. Então, por exemplo, Paulo estava extremamente cético.
para não causar confusão com uma cidade que já estava corrompida. Ele queria fazer o quê? Uma diferença. Mas na nossa sociedade, na sociedade que nós vivemos hoje, mulher ter cabelo crescido, ela é santa? Não. Não? Não. E curto? Também não. E raspado? Também não. Nossa, estamos colocando muito pecado, hein? Misericórdia. Ou seja, o cabelo santifica alguém? Não. Vai ter algum problema a mulher chegar aqui para pregar, ou para ensinar, ou para profetizar, de cabelo curto ou de cabeça raspada? Não. Não haverá problema nenhum. Isso cabe a nós, cabe à igreja. E isso depende da cultura da cidade. O que Paulo estava ensinando era justamente por causa da cultura da cidade. Por que ele não fala isso em Jerusalém? Por que ele não fala isso lá em Efésios? Por que ele não fala isso lá em Gálatas? Porque tinha esse problema? Não. Então, isso é uma questão cultural. Me perdoe, não é doutrina. É costume. Se a igreja quiser ter esse costume, sem problema. Como igrejas hoje têm esse costume. De usar o véu, né? Não fala nome, né, irmão? Então eles fazem a questão do uso do véu sem problema. É uma questão pessoal deles. Tá? Mas para nós, na sociedade que a gente vive, no campo que nós vivemos, é a mesma coisa falar a mulher pode usar saia, a mulher tem que usar saia, a mulher não pode usar calça. Gente, isso não tem nada a ver com doutrina. Isso é questão cultural. Tá? Lógico que cada igreja tem as suas regras, tem as suas doutrinas e tem os seus costumes. Aí cabe a cada um. O que a Bíblia me ensina é que, a partir do momento, cabe a nós julgar. Se vai causar escândalo, então deixa crescer. Se não vai, então pode ter curto. Não é? Então não haverá problema nenhum. Isso serve para as tatuagens também? Tatuagem é um pouquinho diferente. Eu vou falar o seguinte: cabelo cresce, né? Você deixa do jeito que você gosta. Mas a tatuagem, por exemplo, imagine, a senhora tem carro? Oi? A senhora tem carro? Carro? É. Se eu emprestasse o seu carro, que cor é o seu carro? Se eu emprestasse o seu carro e voltasse com ele vermelho, você ia ficar bravo? Só a porta vermelha. Só uma porta vermelha? Não. Ou só o retrovisor vermelho? Você ia reclamar comigo? Ah, tá bom. De quem é o corpo? De quem é o corpo? Para quem você vai ter que dar conta depois? Ele te emprestou, não te emprestou? E você paga aluguel? Não, por isso que você vai ser despejado um dia. Um dia você vai ser despejado. Então, assim, o que vai acontecer? Quem vai dar conta disso é você e ele. Eu dizer para você que isso leva para o inferno? Jamais. Ah, mas eu me senti bem de fazer. Não, é problema seu, cada um julgue a si mesmo, não sou eu que vou dizer. A Bíblia me orienta que antigamente, por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas faziam tatuagem por rituais aos sacrifícios, aos ídolos. Então escreviam lá o nome dos ídolos, escreviam lá o nome da pessoa que morreu para ficar guardado lá, tal, e faziam isso. Aí a Bíblia condenava isso. Por quê? Porque isso era uma adoração aos ídolos. Deus não aceitava. Aí eu falo assim, mas posso escrever o nome da minha filha aqui nas costas? Quem lê entenda, né? Então, vou falar que nem um primo meu falou assim, que um dia chegou no serviço, o rapaz tatuou nas costas dele o nome de Adriana. Coloquei o nome da minha filha aqui, a Adriana, enorme. Legal e tal, né? Eu peguei e ele falou assim, meu primo falou assim, eu ainda brinquei com ele e falei, mas vai que não é sua filha, não? Nossa. Aí o rapaz brigou com ele. Ele falou assim, parece que era profecia. Ele falou, uma semana depois, a mulher vai e conta para ele que a menina não era filha dele. Aí eu falei assim, mas e a tatuagem? Eu nem perguntei. Então, ou seja, a partir do momento que eu falo, mas se eu escrever Jesus? E nem uma vez um professor falou assim, mas se eu escrever Jesus na coxa, assim, nem na Bíblia fala que tem escrito no seu nome lá, fala, mas você está falando de Jesus, né?
Ele pode, né? Eu sou o quê? Então, isso cabe a cada um. Cada um julgue, cada um faça aquilo que achar melhor. Não vou sou eu que vou chegar lá, mas o pastor falou que podia. Não, isso cabe a você. É você e Deus. Eu tenho um tio que né? E uma pessoa da família fez a mesma pergunta que ela fez agora, né? E aí ele falou assim, eu não posso condenar, mas, por exemplo, eu tenho. E ele falou isso pra mim e eu gostei da explicação dele. Nós somos um templo, né, do Espírito Santo. E a gente está fazendo o que com o papel do presidente? Rabiscando, você vai pegar isso tudo rabiscar de qualquer jeito? Daí, pra mim, foi uma coisa que me fez refletir muito depois. A mesma coisa eu estou preocupado. Porque ele me entregou um corpo bonito, eu vou entregar esse carro. Estamos aumentando o tempo. Então, eu expliquei o tempo, né? Da mesma forma, eu também vou ser cobrado. Por quê? Eu também não estou cuidando da minha saúde. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde também. E isso é um cuidado que eu tenho que ter. Cuidado, viu, Então, gente? mas se a gente for ver, então, colocar silicone, fazer a coisa assim, a gente também está tributando muito. Mas vamos pensar. Talvez, Que nem, existem pessoas que nascem com certo defeito. Sim. Então, consertar não é problema, não é? Eu falo assim, mas tem coisas que eu falo, foge, mas assim, eu condenar, jamais. Por exemplo, que nem, eu conheci uma menina, a minha esposa chegou a ver, ela tinha um nariz, gente, era um canário. E ela não tinha seios. E aí um dia ela chegou e falou assim, no serviço, falou, olha, eu vou ter que fazer uma cirurgia do nariz, porque eu vou retirar o nariz, vou fazer a cirurgia plástica e tal. Ela não se amava, ela era assim, vivia com uma depressão total. Porque imagine ela na escola, ela largou os estudos justamente porque não aguentava ficar na escola. Né? Era piu-piu daqui, piu-piu de lá. Então, é um negócio realmente complicado. Quem tem isso sabe como é. Quem sente, né? Quem passa por isso sabe. Então, por isso que eu não posso julgar. Aí ela foi, fez a cirurgia e já aproveitou e colocou silicone. Né? Quando ela veio para o serviço, todo mundo falou, nossa, quem é essa? A autoestima dela, não deu 2, 3 semanas, casou. Então, assim, está casada até hoje. Mas, assim, o problema era, a autoestima dela Autoestima, né? não era suficiente. Agora, como houve essa mudança, agora eu vou dizer que isso é pecado, que ela vai para o inferno por causa disso? Gente, se houve uma mudança na vida dela e foi para melhor, quem sou eu? Tem os excessos, né, professor? Tem coisa que é necessidade. Sim. O excesso da vaidade, eu acho que isso sim é diferente. Sim, então, assim, falar, mas eu vou escrever. Não, isso é da consciência sua, consciência de cada um. Eu, por exemplo, não me sinto culpada pelo que eu fiz no passado. Hoje, tem pessoas que perguntam